Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um de Conversação, o podcast da Cielo, a empresa que está presente na vida de todos os brasileiros, que tem um super conhecimento do varejo no Brasil. E nesse episódio de hoje a gente vai falar da NRF, que é a maior feira de varejo que a gente tem no mundo, e a segunda maior delegação são os brasileiros, e eu tô aqui com 3 brasileiros que participam, que já são habituês aí dessa feira, para contar um pouco pra gente do que eles viram de tendência. Vamos falar também o que já viram no passado, o que foi aplicado, o que não foi, o que vem aqui para esse ano de 2024. Acho que eu tô bem animada para esse papo. Mas antes da gente começar e de eu apresentar os participantes, eu vou me autodescrever. Meu nome é Thalita, eu sou superintendente de marketing aqui da Cielo. Eu sou uma mulher branca, tenho os olhos e os cabelos castanhos. Estou vestindo um vestido preto de mangas compridas e com flores brancas. E agora vou passar, a apresentar aqui meus convidados também. Eu estou aqui com o Gustavo Turquia. Gustavo Turquia, ele é diretor de vendas e negócios e soluções da Visa, certo, Gustavo? Prazer estar aqui. Obrigado, Thalita. Obrigado, Cielo, pelo convite. É bastante animador estar aqui hoje para falar desse evento que é um marco na história do varejo. E vou me apresentar também, me autodescrever. Eu sou Gustavo Turquia, sou um homem branco, de cabelos e olhos castanhos. Estou usando hoje uma camisa social branca de manga longa e um óculos redondo aqui. Ótimo, muito obrigada, Gustavo. Uma honra ter você aqui. Temos aqui também a nossa vice-presidente da Cielo, responsável por grandes contas aqui da companhia, Renata Daltro. Prazer estar aqui com você, Renata. Imagina, eu estou super feliz de estar aqui no mais um evento da Cielo e com 2 feras para poder falar sobre NRF. Me descrevendo, eu sou uma mulher branca, morena, tenho olhos verdes e estou usando uma jaqueta de couro preta. É isso. Muito obrigada, Renata. E eu tô aqui também com o Marcelo Trípoli. Marcelo Trípoli é fundador e CEO da Zimes. Ele é colunista também da CNN. Por favor, Marcelo, você pode se autodescrever? É um prazer ter você aqui com a gente. Thalita, obrigado pelo convite. É um prazer estar dividindo essa mesa com vocês aqui para falar de um assunto tão empolgante quanto o NRF. Me autodescrevendo, eu sou um homem branco, de cabelo loiro, olhos azuis, estou usando uma camisa branca e um blazer preto. Ótimo, super obrigada. Vamos começar aqui aquecendo. Minha primeira pergunta para vocês é de tudo que vocês viram lá nessa feira, agora, quais são as tendências para 2024, para esse ano em específico, para a gente tentar aterrissar, mas mais do que isso, qual que são as oportunidades para as empresas brasileiras? Porque a gente vê muita tendência, mas como que a gente tangibiliza isso aqui para o nosso contexto, para o nosso mercado de uma forma geral? Rê, você quer começar? Posso começar. Eu não sei se eu posso falar que é uma tendência, mas assim, se eu fecho os olhos e penso o que eu tiro da NRF, desse ano, eu tiro que o varejo está passando por uma transformação bem importante, que o varejo ele tinha no passado um olhar muito voltado para operação e produto, e que ele precisa, de fato, virar a chave para poder ser um varejo orientado para dados e clientes. E para que isso aconteça, a gente tem uma série de tecnologias que vão suportar todo esse processo. E inteligência artificial é uma delas, imagino que a gente vai... não tem como não falar dela aqui, porque foi a buzzword deste ano na NRF. Mas é isso que eu trago, que é essa mudança, esse olhar que o varejo ele tem que ter de deixar de ser uma empresa, um negócio voltado para produtos e operações e voltado para clientes e para dados, muito suportado por tecnologia. Então, acho que a gente tem que ter esse mindset para poder a gente começar de fato a seguir quais são as tendências que vão vir para poder a gente mudar toda a jornada, porque esse foi outro assunto também colocado, mudou a jornada de compra do consumidor. Então, a realidade é outra, É outra forma que os consumidores hoje estão consumindo e o varejo ele vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Eu acho interessante isso que você comentou no final, Rê, porque a
a nova jornada de compra, de fato, é, para mim, uma das 3 grandes tendências que eu tirei deste evento, né? Antes você tinha uma jornada de compra que começava com uma necessidade, busca e compra. Agora você começa com interesse, né? Então, o conteúdo que desperta o interesse no comprador, e aí, diante desse interesse, ele precisa comprar e aí ele compra. Então, eu acho que essa mudança da jornada de compra, sem dúvida, ficou muito marcante. Eu destacaria também a mudança do papel da loja física, né? Como que essa loja física se integra com o mundo digital nessa nova jornada. E um tema que eu acho que é sempre importante a gente falar e defender, eu particularmente sou fã desse tema, que é as práticas de ESG. Eu vi muita palestra sobre isso, né? Ou seja, que impacto que eu estou gerando para o mundo, né? O varejo como motor de geração de negócio e de consumo de uma economia, o que mais, além de gerar lucro, ele está fazendo para uma sociedade. Então, eu vi bastante sobre isso e acho que cada vez mais o consumidor está valorizando esse tipo de empresa que olha para as práticas de ESG. Eu queria complementar falando sobre um ponto que também foi colocado na NRF. A gente sabe que no mundo inteiro a margem dos varejistas não são negócios de alta margem, né? Isso varia de acordo com a categoria do varejo. Mas, no geral, existe um desafio do varejo de conseguir rentabilizar, de conseguir ter operações saudáveis financeiramente. A gente vem do momento, mesmo do mercado americano, a NRF fala muito sobre a ótica do mercado americano, de alta inflação, então busca de eficiência. Então, a palavra eficiência foi usada muitas vezes durante o evento. E trazer novas fontes de receita, né? E uma das fontes de receita que foi colocada na NRF como um vetor muito forte para melhorar o resultado financeiro do varejista é o que está sendo chamado de Retail Media, né? Então, esse foi um assunto muito, muito explorado. Inclusive, teve um painel lá dentro da NRF onde os brasileiros estavam falando sobre Retail Media, né? A gente teve lá Pão de Açúcar e Mercado Livre no palco da NRF, o que é legal porque mostra que o Brasil tem um protagonismo não só recebendo o conteúdo, mas também apresentando e dividindo suas experiências. E o Retail Media é realmente a terceira onda, né, da publicidade no marketing hoje, né? No digital a gente teve uma primeira onda muito voltada para buscas e search, uma segunda onda voltada para social, e aqui você fala que a terceira revolução do marketing digital é o Retail Media, porque quem tem dados sobre os clientes que compram são os varejistas, né? E os varejistas descobriram que eles têm como monetizar esses dados, então todos os varejistas que estão escutando a gente aqui, assistindo a gente aqui, entendam que os dados têm valor, ou seja, captar dados dos seus clientes tem muito valor. E isso está sendo agora mensurado, esse valor, né? Pela primeira vez no ano passado, a Amazon se tornou superavitária em gastos de marketing. Ou seja, ela arrecadou mais dinheiro do que ela gastou. Ela é um dos maiores anunciantes dos Estados Unidos, então ela sempre gastou muito e pela primeira vez ela inverteu essa equação. Ela arrecada mais do que ela gasta. Então, durante a NRF esse ano, a gente teve várias apresentações comentando como que o Retail Media pode ser um vetor de receita e de lucratividade para o varejo. Então, acho que isso também é um tema bem legal para explorar. É bacana, né? Porque a gente ouve muito que dados é a mina de ouro das empresas. Há alguns anos a gente já ouvia isso sobre dados. Acho que agora tá tangibilizando de fato, indo para um fator mídia, publicidade. Acho que está encontrando um caminho aí para essa rentabilização. Muito interessante. Acho que isso que muda, tá? Acho que a gente tá falando aqui de sair de uma coisa conceitual, né? Tipo, dados, novo petróleo, blá blá blá. Acho que agora não é mais blá blá blá. Agora acho que tem casos de uso reais acontecendo. Como varejistas pequenos e grandes acontecendo, o que todo varejista deveria, que está assistindo a gente aqui, detectar e colocar como uma meta as transações que passam nos seus PDVs têm que ser identificadas. Né? Na verdade, todo varejista, independente do segmento que ele atua, do tipo de negócio que ele tem no varejo, ele deveria criar uma jornada onde não tem uma fricção para o consumidor, mas que, se possível, ele colete 100% das transações que estão acontecendo não sejam anônimas. Né? Porque o dado tem valor, o varejista consegue monetizar o dado se ele sabe que aquela pessoa está comprando e qual que é o celular e o e-mail da pessoa. Muita gente acha que o CPF é a grande chave, mas para o marketing digital, para o retail media, o que interessa é o varejista pegar naquela compra, associar aquele carro que foi comprado a um celular ou a um e-mail. E isso muda tudo. Então, os varejistas precisam se organizar para coletar esse dado para poder usar. E isso também foi várias práticas de retail media colocado durante a NRF. E com o fim dos cookies, isso é ouro, né? Eu lembro também que eles comentaram sobre o quanto que está heterogêneo o consumidor. E que, além dos dados, que antigamente era muito mais focado no CPF, e aí a gente tem que ter e-mail e tudo mais, a gente tem que ter o máximo de detalhes possíveis para poder a gente conseguir, de fato, entender qual é a jornada e o interesse para poder disponibilizar o conteúdo e engajar o cliente para poder a gente transformar o processo de compra.
E outro ponto também que eu achei interessante, a gente falando sobre essa questão, é que, e eu lembro que foi um dado da SAP, que nem 1% do que a gente tem de dados é monetizado, é transformado em benefício nas empresas. Então, isso é uma coisa que, embora a gente tenha bastante clareza, não é tão simples de executar. Mas a gente já está começando a ver. Obviamente, tem países que estão muito mais maduros do que o Brasil, mas o importante é que a gente, tendo a clareza, a gente comece a executar. E assim, é muito fácil a gente falar. Uma outra coisa que eu também tirei, eu falei, cara, a inteligência artificial ela tem que ter uma agenda prioritária em todos os negócios. E existem várias formas de você adotar, que não necessariamente são sofisticadas e nem caras. Só que também não adianta você entrar numa agenda de inteligência artificial para te apoiar no uso de dados se você não tiver toda uma estrutura de como analisar esses dados, de organizar esses dados, de estruturar para de fato fazer o uso. Então, assim, tem um caminho aí para o varejo percorrer, que passa, de fato, por tudo isso que o Marcelo falou, mas acho que tem uma questão de estruturação, e eu acho que é importante que o varejista entenda que tem muita oportunidade, tem muito espaço, e que a gente só está começando. Então, assim, sem desespero. Mas não deixe de tornar essa agenda uma prioridade para o seu negócio. Bacana. Mas o bom Eu peguei... desculpa. Imagina. Não, o bom é que, na verdade, acho que a tecnologia tem se democratizado, né? Então, acho que também é legal quem está assistindo a gente entender que talvez uma tecnologia que há 5 anos atrás era só acessível para um varejista gigantesco, né? O próprio custo dos PDVs e o custo de você montar esse famoso data lake de dados de clientes. Hoje tudo funciona na nuvem, hoje você tem uma série de empresas, uma série de startups que estavam na NRF, que elas funcionam como modelo de assinatura mensal. Então, assim, dá para um varejista de qualquer tamanho começar a coletar dado, pegar esse dado e usar esse dado de uma forma com baixo investimento, né? O famoso CAPEX, que é a necessidade de investimento inicial, ele tem se diluído muito. Então, eu acho que, assim, a boa notícia é que as tecnologias estão se democratizando e é importante que todo varejista tenha na sua liderança alguém que entenda de tecnologia para conseguir separar o joio do trigo, a tecnologia que de fato traz valor para o negócio, resultado de curto prazo, daquela tecnologia que vai só trazer custo para a companhia, num negócio de margem exprimida. Então, ter alguém que entende de tecnologia, ou seja, outra frase da NRF famosa é todo retail need to be a tech company, ou seja, todo varejista tem que ser uma tecnologia também, conhecer tecnologia, no mínimo para conseguir filtrar isso, conseguir acessar, mas a coisa está cada vez mais democrática. Acho que esse é um ótimo sinal. Eu acho que ótimo. Complementando um segundinho para não perder a fala dele, que eu achei super legal, que tem a ver justamente com essa questão da democratização, porque não adianta você ter dados por ter se você não tem como estar estruturado, se você não tem onde armazenar, mas também tem o advento do 5G. Que aí você acelera e tem uma conectividade que viabiliza que tudo isso que está guardado e que você está estruturado, você consiga também fazer de uma forma rápida. Então, acho que são os pontos que fizeram com que esse assunto tenha sido tão mais forte, porque a inteligência artificial tem décadas. Eu queria ir para esse ponto aqui da inteligência artificial, e a gente estava falando, né, um pouco de quanto dados no passado era ali uma promessa, e agora a bola da vez é a inteligência artificial. A gente tem vários casos de uso também, mas eu queria ouvir um pouco, que esse assunto de fato veio para ficar, mas eu quero entender, vocês já tatearam um pouco, mas se você puder falar um pouco, quais são os desafios das empresas aqui para o uso da inteligência artificial? Eu acho que foram, antes de falar dos desafios, tá, tem um ponto que a Rê começou a dizer que é super importante, que é assim, quais foram talvez os 4 grandes aceleradores da tecnologia, né? O primeiro deles é a velocidade da internet, né? O segundo é a capacidade de armazenamento em nuvem, que está cada vez mais democrática, a capacidade de processamento computacional, que está cada vez mais rápida também. Então, acho que são pontos que aceleram o uso da tecnologia, né? A Visa investiu nos últimos 10 anos $3 bilhões em inteligência artificial, é uma tecnologia que a gente já vem usando há bastante tempo, para prevenção a fraudes, para modelo de crédito, que a gente presta serviço para alguns bancos, enfim. Então, é uma tecnologia que, de fato, a gente já tem contato há algum tempo. E mais recentemente, agora a gente anunciou um investimento de mais 100 milhões em tecnologia de inteligência artificial generativa, para expansão, enfim, que tudo isso é facilitado por conta dessa estrutura, né, tecnológica que vem sendo acelerada. De forma prática, eu acho que o varejista, né, o pequeno varejista que está lá no balcão fazendo de tudo ao mesmo tempo, ele precisa pensar que
para a inteligência artificial fazer sentido para o dia a dia dele, tem que separar um pouco o que é o hype da inteligência artificial para aquilo que é o uso prático, né, da inteligência artificial. Vou dar um exemplo da Visa, que é uma empresa grande. A gente tem uma empresa global, uma ineficiência de processos, velocidades e etc. A gente implementou a inteligência artificial, por exemplo, para o Copilot, junto com a Microsoft, que vem reduzindo significativamente produção de conteúdo, geração de drafts de apresentação, redução de ata de reunião. Às vezes você não consegue participar daquelas reuniões gigantes que tem várias pessoas. O próprio Copilot produz isso para você. Então, no caso do varejo, a hiperpersonalização de ofertas, por exemplo, né, você conseguir mapear o comportamento do consumidor com base nos dados que estão disponíveis para gerar uma hiperpersonalização de oferta no momento certo, que aquele consumidor às vezes está no seu site, está no seu Instagram, você impactar ele com aquilo que ele está procurando, eu acho que é uma forma prática, casada com a estratégia de geração de negócio, cliente, que o varejista pode aproveitar. Eu, se fosse varejista, não me preocuparia com a sigla, nem buscaria soluções de AI diretamente, porque o AI ele é aquela camada invisível que está nas soluções todas das grandes empresas de tecnologia. Então, automaticamente, quando você contrata uma solução da Salesforce, da Microsoft, você já vai estar usufruindo. Você vai estar usufruindo. Então, acho que para o varejista que está pensando no negócio dele, ir atrás do AI, ele não vai usar o chat GPT no negócio dele ali no balcão do varejo. É muito mais voltado para quem está num back-office, num escritório, eu acho que tem essa característica. Então, eu como varejista, pensaria muito mais na questão de experiência do consumidor, em coletar o dado certo, em monetizar esse dado. Eu acho que na agenda do varejista, principalmente do varejista no Brasil, aí, que está matando o leão por dia, eu acho que o AI corre o risco dele entrar numa hype, porque tudo hoje tem AI no nome e não necessariamente isso tem um benefício na ponta do negócio, né? Então, eu acho que o varejista brasileiro, ele sempre foi muito pragmático por uma questão de sobrevivência e tem que continuar sendo assim. Então, meu ponto é, cuidado para não simplesmente entrar ali num negócio que é não virar um metaverso, assim. É isso. Uma coisa que você, na verdade, vai atrás só porque tá todo mundo falando, né? Eu acho que a tecnologia, ela tem que servir ao negócio. E o AI é mais uma tecnologia super importante, transformacional. Eu acho que foi muito falado na NRF, porque é uma tecnologia que está transformando, mas ela é uma coisa que ela acontece quase como uma camada invisível, você não toca. Eu acho que a gente vai chegar num momento que ninguém mais vai debater, nem vai falar mais do adjetivo AI, porque ele vai estar meio que implícito. Quem faz, por exemplo, uma campanha o varejista que faz hoje uma campanha de marketing digital, usando as redes sociais, usando o Google, usando o Search, está usando AI já, e nem sabe. Ou seja, o algoritmo que está otimizando, né, como o Rafa falou, como a gente estava comentando aqui, de otimizar a jornada do consumidor para hiper-personalizar, é totalmente baseado em AI. Agora, isso interessa para o varejista? Acho que pouco. Se é AI, se não tem AI, aqui não tem AI. Acho que esse é um pouco... Eu deixaria isso de lado um pouco para não desfocar do que é importante, que é o NPS do consumidor, a boa jornada de compra, a coleta de dados. Eu acho que isso é muito mais importante. Então, vamos por aí. Vamos, então, focar no que é importante aí para o varejista, que é justamente essa mudança da jornada do consumidor que a gente estava conversando aqui há pouco. Falando um pouco do que vocês viram lá sobre essa transformação da jornada, né? Como que vai afetar de fato o varejo? E aí, Rê, eu queria ver com você quais são as oportunidades para meios de pagamento. Como que você enxerga aí essa mudança, a jornada do consumidor com meios de pagamento? Eu vejo que, como aquilo que a gente falou, né, a loja, vamos falar um pouco de loja física, tá? Ela não é mais o fim em si mesmo, no sentido de você ir lá pegar um produto. O Marcelo trouxe aqui, você quer comprar um item de uso de rotina, você compra na internet. A loja, ela virou um ambiente onde ele traz uma experiência completamente diferente. Só que cada cliente, ele tem um motivo diferente para estar naquela loja. E a loja, ela tem que conseguir captar e entender qual é a jornada. A minha jornada pode ser encontrar um produto específico e eu ser surpreendida por um pagamento rápido, uma integração simples, que aí eu acho que entra meio de pagamento. Ou pode ser você querer ir lá para poder viver a loja e ser surpreendida por alguma outra coisa. Então a jornada ela pode ser diferente na mesma loja. E aí eu acho que o meio de pagamento ele entra fazendo com que isso seja simples. E o simples não é só o processo de pagar em si, é tudo que está por trás. É o processo de você trocar um produto e a gente conseguir fazer as conexões, você conseguir estar integrado com o e-commerce, você conseguir estar tokenizado para poder você fazer a quantidade menor possível em termos de etapas.
entra também do ponto de vista de logística. Vou dar um exemplo que a gente utiliza a inteligência artificial aqui na Cielo. A gente utiliza para poder ver a nossa capacidade da máquina, o quanto que ela pode ter problema com a bateria ou não. Então, assim, via inteligência artificial, eu consigo ver a cada transação quanto que aquela máquina ela foi carregada, quantas vezes, quantas transações, o quanto ela está suportando para aquela quantidade de transações, e eu consigo fazer um modelo preditivo para ver que aquela máquina vai precisar ser substituída. Então, eu não espero o cliente me pedir. Eu já sei que aquilo ali vai precisar fazer uma troca. Então, eu já aciono o cliente. Então, isso é uma forma como o meio de pagamento pode ajudar o varejo, para poder ele não se preocupar com o meio de pagamento e se preocupar com a experiência do cliente. Se eu puder só adicionar um ponto, Claro, por favor. Eu sempre gosto de trazer uma informação, até lá na NRF, no painel que eu participei, eu falei sobre isso, que é uma posição de liderança que nós brasileiros temos e que a gente não tem orgulho nenhum de ter, que é que a gente vive num país que tem o maior índice de fraude no e-commerce do mundo, né? E a gente pede, às vezes, divide com o México, mas o Brasil é hoje o número 1 em fraudes no e-commerce que existe. A inteligência artificial conecta muito com esse ponto, e quando a gente fala da mudança da jornada, ser cada vez mais omnicanal, está totalmente relacionado com isso, porque o varejista tem que ter o cuidado e a preocupação de sempre contar com parceiros e fornecedores que prestam serviços de antifraude hoje preparados para essa nova realidade, né, que tem uma inteligência artificial plugada, que é o caso da Cielo, parceria que inclusive a gente tem com a Cyber, e que é uma empresa que usa inteligência artificial há muitos anos no modelo global, né, prevenindo aí milhões de fraudes dos varejistas. Então imagina, numa jornada que começa online e termina offline, ou começa offline e termina online, naturalmente o antifraude vai ter um papel importantíssimo na prevenção das fraudes dessa transação. A gente precisa falar sobre isso porque segurança no mundo cibernético é super importante nesse país. Então acho que o convite para os varejistas que estão assistindo a gente cobrem isso dos seus fornecedores, né? Ou seja, uma jornada cada vez mais preparada para... Segura, exato. Só para complementar essa questão da jornada, na loja física especificamente, uma das coisas que tem mais fricção para as pessoas quando estão comprando é o pagamento, né? Ou seja, você vai hoje numa loja da Apple nos Estados Unidos, você tem um self-checkout que você pode pegar o teu próprio iPhone, pegar um produto da prateleira, escanear com o teu iPhone e sair da loja, né? Ou seja, essa história da fila, do caixa, né? Então, se eu fosse varejista hoje, eu estaria muito preocupado em como fazer com que o processo de compra, de pagamento, né, da transação financeira ali, na hora que eu já acabei, já escolhi meu produto, ele seja com a menor fricção possível. Então, com todo um mobile checkout, onde o checkout está espalhado na loja inteira, né? Você vai hoje, as lojas mais legais nos Estados Unidos hoje, que é o mercado mais moderno de varejo do mundo, elas não têm, você não vê um caixa dentro da loja, né? Obviamente, no supermercado isso não vai acontecer, alguns formatos não permitem, mas se você vai na loja de roupa, por exemplo, o cara na Nike saca lá um celular na hora lá e você não tem um caixa, tipo, é aquela experiência um pouco Uber ou iFood, onde você onde você escolhe o produto e magicamente você sai do carro do Uber e não aconteceu nada ali. Você não tem aquela sensação de... Pagando, né? Isso, eu acho que o varejo, se fosse varejista, eu ia querer pro meu cliente essa experiência, onde tipo, o pagar é um detalhe do processo, porque é um momento painful do processo ali, tipo, tô passando o cartão, tô colocando ali, tô ficando numa fila esperando para pagar, né? Então eu acho que quanto mais isso puder ser uma coisa transparente para o cliente, melhor. Então isso existe tecnologia, né? Existe tecnologia para fazer isso, mas é o caminho para onde está sendo colocado que o varejo tem que ir. E isso existe até pesquisa sobre isso, que inclusive quando você tem uma jornada de checkout everywhere dentro da loja, né, e uma experiência mais fluida e sem fricção, além de vender mais, o varejista economiza. Economiza no tempo que o cara está na fila e que ele às vezes desiste de um produto, economiza na mão de obra que ele aloca ali dentro de custo fixo para poder montar aquela estrutura toda. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. E aqui vocês trouxeram um ponto de pessoas, né? Você acabou de falar de pessoas, tecnologia, você falou também, né, Marcelo, sobre como é importante as empresas terem pessoas preparadas para usar, né, todo esse ferramental que está aí à disposição. Queria que vocês falassem um pouco sobre esse tema, né, envolvendo empresas, pessoas, gestão. Como se encaixa aí nesse novo cenário de tendências que vocês viram na NRF? Que tipo de comportamentos esperar e desenvolver de pessoas? Ou até mais, estou lançando vários desafios aqui. Que perfis são a nova tendência para contratação, para investimento ou para capacitação até? Olha, eu acho que, na verdade, a gente tem uma coisa que é fundamental, que
varejo e execução. A gente escutou muito na NF também que não adianta nada, você tem uma estratégia legal, você tem um visual merchandising incrível, uma loja que foi super bem pensada, sendo que tipo, alguém não repõe a gôndola, a pessoa está mal-humorada no caixa. Então, muito se falou nos keynote speakers da NRF, são as principais palestras ali, sobre como motivar um time, como você ter um time engajado e motivado. Eu acho que isso também é um pouco clichê que a gente está falando aqui, mas a cultura da organização ser voltada para capacitação e para você engajar os colaboradores. O colaborador não vai fazer um bom trabalho e de vender se ele não comprou, né? Então, aquela história de que o seu público interno é o seu primeiro cliente é sempre verdade. Foi colocado ali vários exemplos de loja, né? A gente teve alguns keynote speakers falando claramente isso, a importância de engajar, ter um modelo de incentivo para o colaborador. Então, as empresas elas precisam investir e precisam remunerar as pessoas de forma adequada e criar um ambiente ali que a pessoa tenha um plano de carreira, desenvolva, né? Então a gente tem, e eu acho que isso o Brasil tem excelentes exemplos de varejistas brasileiros que investem nisso e que na ponta as pessoas estão ali com um plano de carreira, engajadas e motivadas. Eu acho que esses são pontos-chave e que nenhuma tecnologia vai resolver. Ou seja, você pode ter tecnologia, todas as tecnologias do mundo, que se o lado humano das pessoas, o atendimento ali, né, a pessoa poder estar com um sorriso no rosto, atendendo ali, vai continuar fazendo toda a diferença. Então eu acho que o peopleware da coisa, a NRF é engraçado, porque fala muito de um lado super tecnológico numa ponta, mas eu nunca escutei tanto tema pessoas quanto no evento, quanto eu escutei esse ano. Assim, pessoas. Eu complemento, concordo super com o que o Marcelo trouxe. O varejo é no limite de gente para gente. E por mais que a inteligência artificial tenha temperado, vamos dizer assim, acho que 80% das palestras, nada substitui um sorriso, uma gentileza. E o cuidar do cliente faz parte também do que a gente chama de jornada. Então, o fato dele chegar numa loja e ele se sentir acolhido, ele se sentir bem cuidado, com atenção, faz parte do processo para ele ficar encantado e querer voltar, e faz parte de você aumentar as vendas, né? Eu me fez lembrar, só trazendo um pedacinho para a parte de meios de pagamento, eu tenho varejistas que estão conosco aqui com a Cielo, como adquirente, que chegam a ter até 40% do faturamento das suas lojas através de link de pagamento feito pelas vendedoras que cuidam dos seus clientes. A personalização então ela cuida, e é isso que o Marcelo falou, porque se a pessoa está sendo cuidada também pelo empregador, ela fica feliz e ela está cuidando do cliente mesmo à distância. E aí você faz com que aumente as vendas. Você sabe que é 40% do faturamento de uma loja ser através de um link de pagamento mandado pelo WhatsApp? Então, assim, é real essa questão do humano, do você cuidar. Faz parte da jornada. Então, eu concordo muito também. Eu acho que não existe um vendedor que consiga motivar um cliente a comprar um determinado produto se ele não está motivado a trabalhar ali dentro, né? Da porta para dentro, da porta para fora. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, o olhar para as pessoas é fundamental. E se eu puder resumir, talvez, em 3 grandes competências que eu recomendaria, até pensando no pequeno varejista, que não tem aquela equipe gigantesca, né? Ele é o financeiro, ele é o RH, ele é o vendedor, ele faz tudo. São 3 grandes competências, skills, né? Que eu tirei, assim, para mim. Acho que o primeiro deles é você testar e estar atento o tempo inteiro, ser curioso com as tecnologias. E isso que o Marcelo falou é muito interessante. Assim, não precisa se preocupar em buscar inteligência artificial lá, não precisa, né? Mas, assim, baixa o aplicativo do ChatGPT, tenta, entende o que a tecnologia faz e busque parceiros que ofereçam essa tecnologia para você. Isso é uma coisa. A outra coisa é a gestão eficiente, né? Que o varejo sempre foi um business de gestão de custo versus receita, muito ali na ponta do lápis. Então, focar em eficiência, focar em ganho de cliente, aquisição no menor custo possível sempre, que essa é uma competência que já é natural do varejo. E o terceiro é o convite que eu sempre faço de trazer o ESG, gente. Trazer qual é o impacto social que você está deixando para o mundo. Eu estou lendo um livro super legal do CEO do iFood, John Mackey, chama Capitalismo Consciente, não sei se vocês conhecem, fica a dica. Mas é um livro super interessante. Bem no comecinho dele, ele me trouxe uma reflexão que ele dividiu, que é o seguinte: ele faz uma analogia entre as empresas com a comida. Então, assim, a gente precisa comer para viver, né? As empresas precisam dar lucro para viver.
Mas será que a gente vive para comer? Não. E as empresas, elas vivem para dar lucro? Não, elas têm que dar lucro para viver, mas o que mais que essa empresa está fazendo para o mundo, para a sociedade? Então acho que esse convite que eu deixo assim para esse perfil das pessoas que vão estar aí por trás do balcão no dia a dia, conversando com pessoas, né? Um negócio de relações. Excelente, é isso, né? Gente gosta de gente e acho que a gente não pode perder isso de mente, né? A gente, infelizmente, está caminhando aqui para o nosso encerramento. Uau, passou muito rápido. Pois é, uma pena. Mas adorei, assim. Ano que vem eu quero estar com vocês lá em Nova York. Por favor. Quero fazer parte da comitiva com vocês. Até porque eu colei bem. Isso é verdade, né? Vai passar frio, mas faz parte. Faz parte, por uma boa causa. Chique, elegante. Mas pra gente encerrar, eu vou lançar um desafio aqui pra vocês, tá? Queria que vocês falassem NRF 2024. Uma palavra e por quê? Vou começar com você, Marcelo. Eficiência. Porque ganhar dinheiro é difícil no varejo. É duro, né? É difícil, então, na verdade, executar, seja, a vida é feita de execução, né? A gente pode ter aqui milhares de boas ideias e você vê muito essa discussão, né? Tipo, minha ideia, eu não vou dividir para alguém pegar. Não, vai lá executar. Né? Então, eu acho que assim, o mundo é dos doers, das pessoas que saem do campo das ideias e executam. Né? Independente do que a gente está falando aqui do tema, o convite que eu faço aqui como mensagem para todos os varejistas é testem, executem, levem para a prática. Né? Ou seja, o que vai para tua casa hoje quando você acabou o teu dia e o que você fez hoje diferente? O que você mudou hoje? É mais ação, né? Isso, o que você não ficou na inércia, né? Eu acho que o mundo que a gente vive hoje tão líquido, tão complexo, tão ambíguo, ele exige que as pessoas executem. As pessoas vão para ação. O mundo é de quem executa, gente. Eu tiro a questão da tecnologia como... Tem uma frase da Microsoft que era alguma coisa assim, que a tecnologia tem que ser um copiloto e o piloto é você. Então, é o meu sentimento da NRF, que a gente precisa estar atento às tecnologias para poder fazer a utilização correta dos dados, para poder a gente cuidar do cliente e ter esse mindset que eu falei, de deixar de ser só um foco em operação para ser um foco em cliente e em jornada. Perfeito. Eu gosto muito da palavra resiliência. Eu acho que o varejo viveu e vem vivendo uma resiliência muito grande, especialmente pós tempo de Covid, né? Muitas coisas aconteceram e eu acho que quem sobreviveu e muitos se transformaram. A gente viu vários exemplos lá, né? A mídia coloca não sei quantas lojas fechadas, na hora que você vê a quantidade de lojas abertas é muito maior do que as lojas fechadas. Então, eu acho que isso mostra a resiliência do varejo, que é o motor de consumo das pessoas, enfim, isso é super importante, resiliência sempre. Tá certo, então falamos de resiliência, de ação, execução, falamos também sobre tecnologia como um suporte. Acho que a gente está com uma boa tríade aí. É isso, galera. Super obrigada mais uma vez. Agradeço muito a presença de vocês. Foi um prazer, assim. Acho que a gente teve um conteúdo com pessoas que realmente, acho que conseguiram tangibilizar um pouco do que a gente ouve tanto de tendência, mas trazendo um pouco para a prática, para a realidade. Foi muito importante aqui cada assunto, cada tema que vocês trouxeram. Muito obrigada mesmo. Quero agradecer vocês por terem ouvido a gente aqui até o final. Espero que tenham gostado. Inscrevam-se no nosso canal no Spotify e no YouTube. Tem muito conteúdo interessante e importante para você alavancar os seus negócios e estar cada vez mais ligado nas tendências do varejo de uma forma geral. Muito obrigada, eu fico por aqui.